Olá, confreiros e confrades, Eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje o episódio é daqueles que unem história, técnica e emoção. Em 2008, o Brasil vivia uma revolução no mundo do vinho e eu tive o privilégio de acompanhar de perto o nascimento de uma das carreiras mais brilhantes da sommelierie brasileira. Em Campinas, eu cheguei como gerente comercial da Expand, importadora de vinhos, para acompanhar a inauguração do restaurante Oliveto e negociar a participação da criação de uma carta de vinhos ousada. E do outro lado, além do grande empresário que estava à frente da negociação, o amigo Pedro Serafim, tinha também ali um jovem sommelier curioso, estudioso, obsessivo, principalmente por um serviço bem feito e por experiência à mesa. Dessa parceria nasceu uma carta que foi reconhecida pela Veja Comer e Beber, pela revista Prazeres da Mesa, pela Wine Spectator e pelo Guia Quatro Rodas, chegando a ser eleita a segunda melhor carta de vinhos do Brasil. De lá para cá, esse profissional se tornou tricampeão do concurso brasileiro de sommeliers, representou o Brasil em pan-americanos e mundiais, conquistou o diploma ASE, certificações na Itália, Estados Unidos e Inglaterra, formou sommeliers, montou cartas icônicas, criou projetos como Entre Copos, Diego News e a série Que Vinho é Esse? E hoje é uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é vinho, serviço e mercado. É uma alegria enorme reencontrar um amigo de quase 20 anos de estrada e ao mesmo tempo apresentar para você o olhar de alguém que ajuda o vinho brasileiro a dialogar com o mundo. Senhoras e senhores, com vocês, Diego Arrebola. Olá, Fábio. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Fábio pelas palavras, pela recepção, pela acolhida. E agradeço a todo mundo que está assistindo pela audiência por acompanhar essa conversa nossa aqui. Diego, que honra, meu amigo, te receber aqui no Eno Experiências. Hoje eu quero, junto com você, abrir uma carta diferente. A carta da sua trajetória, das competições, dos bastidores, das cartas de vinhos, dos restaurantes, das viagens e das oportunidades que o vinho cria na vida das pessoas e das cidades também. Diego, o vinho é mais do que uma bebida. É uma linguagem, é cultura e, principalmente, são histórias em estado líquido. E você escolheu viver essa linguagem no nível mais alto da exigência técnica, das competições e do serviço profissional. Vamos falar sobre formação, competições, avaliação e o papel do sommelier hoje. Quando você olha lá para trás e lembra daquele momento, quando você saiu de um restaurante, que eu lembro que eu cheguei a te visitar lá, para ir para o Oliveto, que te fez virar a chave também naquela tomada de decisão que o vinho, então, seria totalmente a sua profissão. O que passava pela tua cabeça? Olha, Fábio, embora o vinho ele carregue em si toda essa poesia, toda essa questão dos sentidos ocultos da bebida e das famílias envolvidas e dos pequenos agricultores e de todos os aspectos culturais do vinho, e tudo isso é muito importante, é muito relevante, a gente não pode esquecer que o vinho é também um produto. Existe um mercado todo por trás disso. Quando eu comecei a ter contato com os vinhos, isso foi uns 4 anos antes da gente se conhecer, quando eu ainda morava em São José dos Campos, eu rapidamente eu me interessei muito por toda essa parte poética, a cultura envolvida, conhecer, através do vinho, conhecer outros países, outras culturas, outras formas de pensar, outras formas de elaborar. Eu me interessei muito pela parte objetiva e técnica do vinho, então todas as sutilezas de como ele é feito, onde ele é feito, os diferentes terroirs, os diferentes solos, os diferentes climas, mas pragmaticamente eu vi que ali havia um mercado muito grande a ser explorado. É claro que naquele momento ainda me faltava o conhecimento dos meandros desse mercado para entender onde todas as oportunidades estavam, mas eu conseguia ver de uma forma muito clara que havia ali um grande mercado e havia uma grande oportunidade, especialmente onde eu estava no interior, que não havia ninguém de grande destaque fazendo esse trabalho. Foi uma escolha, ela em parte poética, emocional, mas ela em boa parte também pragmática, de entender que ali havia um caminho pelo qual eu poderia enveredar profissionalmente, e acho que muitas vezes é, de certa forma, o que falta para muita gente que envereda nessa profissão. Tem muita gente que entra pela questão meramente mercadológica, então eu vendo aqui produtos de limpeza, agora eu vou vender vinho, e daí, claro, a pessoa se aprofunda, estuda e tudo mais, mas continua vendo aquilo como um produto, ou as pessoas que têm uma visão meramente poética, romântica, e esquecem que o romantismo, infelizmente, não para em pé se as contas não fecharem no final do mês da vinícola, ou da importadora, ou da loja. E a gente já conversou bastante sobre isso pela quantidade de oportunidades, né, de frentes de trabalho
de propostas que acabam aparecendo para a gente e, às vezes, o reconhecimento do trabalho do sommelier não está à altura daquilo que ele entrega de uma forma tão completa, tão rica, apesar do empresário ou do contratante não ter essa visão dessa forma. Você, então, se especializou como sommelier e é tricampeão brasileiro de sommelierie, com participações em concursos pan-americanos e mundiais. Vamos mostrar um pouquinho para quem, de repente, está nessa dúvida e quer entrar nessa carreira, o que um concurso desse nível exige de um sommelier sobre técnica, preparo mental e resistência? Bom, um concurso de sommelier ele é, sobretudo, uma competição, né? Então, quem vai para uma competição como é, para um concurso como esse, precisa fundamentalmente gostar de competição, ter o espírito competitivo. Eu sempre gostei muito de estudar, de aprender e tudo mais, mas eu também sempre fui muito competitivo, mas em função das habilidades físicas e da minha coordenação motora fina que o Papai do Céu me deu, eu não tinha condições de ser competitivo no esporte. Então, no futebol, no basquete, no que quer que seja, não era onde eu poderia exercitar a minha competitividade. Quando eu entrei no mundo do vinho e comecei a estudar um pouco mais, eu soube que haviam essas competições, os concursos de sommelier. Isso logo no começo, quando eu estava ainda fazendo os primeiros cursos ainda informais, antes de eu entrar efetivamente no curso de sommelier da BS. E além desse incentivo, desse interesse pela competição, eu vi de forma muito clara também que havia um caminho ali para eu poder me destacar profissionalmente no mercado, além da minha cidade, né, me destacar nacionalmente. Eu tinha ali uma escolha naquele momento de começo de carreira de vir para São Paulo, onde eu moro hoje, ou para uma outra grande capital, como Rio de Janeiro, e me inserir no mercado para trabalhar nos grandes restaurantes, mas eu ia chegar num mercado que já tinha grandes profissionais, que já tinha grandes nomes postos, e ia ter uma batalha de longo prazo para me estabelecer nesse mercado. No interior eu tinha um caminho, entre aspas, mais fácil, né, sem ter essas figuras de destaque, porém, em princípio, o interior não trazia esse destaque nacional. A gente está falando de um momento em que a internet, as redes sociais ainda não eram um fenômeno que são hoje, e eu vi nos concursos essa oportunidade de me destacar profissionalmente, de chamar a atenção do mercado, da imprensa, para o meu desempenho, para as minhas capacidades profissionais. Um concurso de sommelier, basicamente, é uma competição onde vai ser colocado à prova tudo aquilo que um sommelier completo precisa ter. Então, o concurso de sommelier ele envolve provas teóricas com um nível alto de exigência. Claro, você partindo de um concurso paulista, para um brasileiro, para um pan-americano, para um mundial, esse nível de exigência teórica é cada vez maior, mas você precisa, basicamente, responder perguntas sobre tudo que envolve a função do sommelier, que não é só o vinho, é fundamentalmente o vinho, mas envolve destilados, cervejas, águas, cafés, chás, charutos e outras coisas. Mesmo no vinho, entrando nas minúcias da parte agronômica, da parte enológica e outros detalhes. Além dessas questões teóricas, aí a prática a gente tem degustação às cegas, a gente tem identificação de destilados, e nós temos, claro, provas de serviço que na prática são teatros, né, são simulações de restaurante montadas para simular situações de serviço às quais um sommelier será submetido no seu dia a dia, porém, claro, dentro da lógica de um concurso em que você vai dificultar aquilo ao máximo e tornar aquilo de fato, um desafio. Dependendo da competição, o formato varia um pouco, o nível de exigência das provas, a ordem na qual as provas são aplicadas é diferente. No caso das competições internacionais, tem a dificuldade adicional do idioma, que você obrigatoriamente tem que fazer num idioma estrangeiro. Você pode fazer em inglês, francês ou espanhol, e se você for nativo de um desses idiomas, você obrigatoriamente precisa fazer num idioma diferente do seu. Mas é isso. E é uma competição, né? Então existe pontuação ali para cada prova, e no final das contas o campeão é quem recebe a maior pontuação. É uma coisa que não chateia uma palavra forte, mas é uma coisa que sempre fica um incômodozinho ali quando alguém vai me apresentar e fala dos concursos, e daí fala, olha, o Diego Arrebolo que foi eleito o melhor sommelier do Brasil 3 vezes. Eu não fui eleito nada, poxa, eu ganhei, eu fui lá, eu disputei, eu participei de uma competição com outros grandes profissionais
e tive a oportunidade de me sagrar campeão em 3 oportunidades. Uh, Iria tentar uma quarta, uma quinta, uma sexta, enquanto houvesse energia para isso, mas houve uma mudança das regras que me impediu de continuar competindo. E também você tem no seu currículo, porque você é um dos poucos brasileiros que conquistou o diploma ASE e reúne também certificações da AIS Itália, Court of Master Sommeliers, W7, além da BS, ou seja, você está evidenciando aí na prática o quanto que essas formações mudam na forma como você entende o vinho, porque você está falando de idiomas diferentes, de comportamentos, de culturas diferentes, países diferentes, e você tem que estar lá à prova para todos os testes, não só no português, mas no idioma. É muito legal você passar isso, porque tem um monte de gente que quer seguir essa carreira. Você tem uma série muito legal, que é o Que Vinho é Esse? Eu Te Sigo, Te Acompanho. É um sucesso nas redes sociais, que estão com atuais 250 edições publicadas. E é um jogo lúdico de degustar às cegas, descrever e deixar o público adivinhar, porque depois você faz seu comentário. Como que surgiu essa ideia e o que você busca ensinar com essa brincadeira para quem vai te procurar agora na rede social para saber dessa brincadeira séria que você faz? Bom, é importante destacar que essa nossa conversa, que ela está sendo gravada, e quando ela for ao ar, eu já terei postado um vídeo que eu acabei de gravar 5 minutos antes de conectar com você, informando que o 250 vai ser mais ou menos o último Que Vinho é Esse? Ainda vou fazer de vez em quando, mas não vou mais fazer dessa forma contínua. Tá bom. Volto nisso daqui a pouco. Mas como surgiu a ideia do Que Vinho é Esse? No começo da pandemia, eu precisei aprofundar a minha presença nas redes sociais, porque atuando como consultor, o meu trabalho basicamente é fazer eventos, palestras, aulas e consultorias e eventualmente prestar serviço para importadoras, para vinícolas. E o que sempre me manteve em destaque, né, o que sempre me deu visibilidade, eram justamente os eventos e as aulas que eu ministrava. E na pandemia isso zerou do dia para a noite. Né? Do dia para a noite não tinha mais nada acontecendo. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais forte as redes sociais, estava lá isolado em casa, em Campinas, e comecei a pensar ali formatos. Comecei com o Diego News, pensei num outro formato que acabou não indo para frente, que era comentar um vinho de uma forma muito rápida. E um dia uns amigos que passaram lá por Campinas, eles tinham uma loja de vinho, estavam a caminho do interior para fazer uma entrega, né? De novo, aquele período de pandemia, tudo fechado. Passaram em casa para me presentear com alguns vinhos. E o meu amigo, ele deu essa ideia: poxa, por que você não faz uma coisa de degustação às cegas? E aquilo ali foi o estalo, justamente porque, além de ser algo que está dentro do meu domínio, da minha atividade do dia a dia, não só de degustar, mas de ensinar, né, de passar esse conteúdo para frente, também era algo que tinha a questão da rede social de gerar engajamento, porque o Que Vinho é Esse? Além da pessoa assistir, ela precisa comentar, ela precisa dar o palpite dela, e eu vou responder aquele comentário, e no dia seguinte eu vou postar a resposta. Então eu garanti um engajamento aí em 2 dias, em função desse conteúdo. E foi assim que começou. Né? Começou como uma brincadeira séria de trazer essa questão dos vinhos, e a minha inspiração foi um formato que eu encontrei justamente nos meus estudos para competições, para certificações, em alguns podcasts que eu ouvia da Court of Master Sommeliers, que era uma técnica de estudo de pessoas que estavam se preparando para o Master Sommelier, de sentar um na frente do outro, degustando o vinho e descrevendo para o outro, mas para o outro identificar e não você. Porque isso força você a não se apegar às suas preconcepções em relação ao vinho, e às vezes você coloca no nariz, sente um determinado aroma, e aquilo te remete a uma uva e você já começa a conduzir a sua degustação naquele sentido, e quando alguém está descrevendo, não, você precisa ouvir a descrição completa para daí chegar a uma conclusão. E a partir dessa brincadeira que eu tive essa ideia de colocar o Que Vinho é Esse em movimento. E foram aí, tá no número 250, mas já foram quase 260. Teve algumas séries especiais que eu fiz que não entravam na numeração, um acervo bem relevante aí de degustações às cegas para o aprendizado e para o desenvolvimento de quem está começando nesse setor. Então, se eu te encontrei lá em 2008 em Campinas, 4 anos antes de 2004, significa que já está, então, passando dos 20 anos nessa jornada. Vamos comparar rapidamente, porque hoje você atua como educador em escolas do mundo do vinho, em cursos, em palestras.
E sabendo como eram as dificuldades daquela época para o que é hoje em dia, o que mais te motiva em formar novas gerações de sommeliers e profissionais do mundo do vinho? O mercado ele só vai existir com novos profissionais bem formados. Hoje em dia, esse aparelhinho aqui, o celular, ele faz com que todo mundo tenha acesso a um público, todo mundo tem condições de divulgar um conteúdo, de divulgar uma mensagem. Muita gente divulga uma mensagem que não é a mais precisa, e quando eu falo que não é mais precisa, às vezes não é nem por uma questão de má vontade, ou de querer publicar desinformação, mas realmente porque a pessoa não é da área técnica, ela está ali falando de lifestyle, falando de outra coisa. E isso dificulta um pouco para quem é profissional no dia a dia, porque muitas vezes você vai se deparar com clientes, com profissionais que não estão tão bem informados, que trazem uma informação equivocada. Então, acho que uma motivação importante de formar novas pessoas e de trazer conteúdo é para trazer essa linha básica de contato na qual todo mundo tem uma linguagem comum, pelo menos a partir de um certo patamar, para garantir a uniformidade da comunicação entre o mercado e entre os profissionais, claro. Eu vivi algumas experiências também de poder perceber a evolução dessas pessoas, profissionalmente falando. E também lembro quando comecei, depois que eu trabalhei na Ambev e fui para o mundo do vinho, a importância de ter algumas pessoas que são referências, profissionalmente falando, para que a gente possa seguir. Eu tive dois casos. Um foi Albert Villain, do Romanée Conti, quando eu era expand, e a gente fez um jantar lá no La Brasserie, do Eric Jacquin, ali no Higienópolis, que não tem mais esse restaurante. O Emmanuel Bassolé foi o tradutor. E eu não entendia nada do que ele estava falando de vinho francês, cara, mas para mim, eu que estava lá começando no mundo vinho, tomando os vinhos dele, Latour, Latache, Vos Romanée, Romanée Conti, na frente de Albert Villain, aquilo lá para mim foi igual aprendendo a jogar bola com o Pelé na minha frente. Né? Então, sim, cara, era uma coisa nessa mesma intensidade. E depois que eu saí da Morandê e fui para a Expand, ainda trabalhando na Morandê, eu vendi vinho para o Carlos Cabral. E agora, na ProWine, eu tirei uma foto com ele, estava eu, ele e o Didu. A gente tirou uma foto, postou nas redes sociais e, infelizmente, uma semana depois ele nos deixou. Que ele foi um cara incrível para mim, que me ajudou no trabalho junto com a Vinícola Morandê, para fazer um trabalho que a gente colocou Morandê toda a cidade de São Paulo, e isso me projetou para entrar na Expand depois. Por que eu estou falando isso? Para a gente fechar esse bloco, inclusive. Tem algum momento de vinho, ou algum vinho, ou alguma ocasião, assim como dessas que eu estou te colocando, ou alguma prova, alguma situação que tenha mudado a sua relação profissional com o vinho para sempre? Eu sempre cito a primeira degustação de vinho que eu fiz e que foi marcante, e que foi de um vinho relativamente simples, que foi a primeira oportunidade que eu tive de participar de uma degustação da ABS, ainda lá em São José dos Campos, né, ABS Vale do Paraíba. Isso foi em 2005, então eu estava no meu segundo ano de carreira, e foi uma degustação da Gran Cru, e um dos vinhos era da produtora Susana Balbo, era um torrontés, que é um vinho simples, um vinho Crios torrontés, um vinho do dia a dia, mas que naquele momento foi muito marcante para mim, que foi a primeira vez que eu me vi frente à taça e eu entendi o que estava acontecendo ali. O torrontés ajuda muito para o degustador iniciante, né, porque ele é um vinho muito aromático, muito fragrante, muito escancarado, de certa forma, mas ter aquela experiência de sentar na frente de uma taça e entender o que estava acontecendo na minha frente só a partir da degustação, da análise organoléptica do vinho, foi um momento bem, bem relevante para mim nesse sentido. E acho que nesse sentido é um momento marcante, até porque é um evento, um momento do qual eu me lembro até hoje, que, enfim, são aí mais de 20 anos e ainda é um momento que eu sempre cito quando me perguntam. Que Ao longo da minha bacana. carreira, a minha carreira me proporcionou muitas experiências bacanas de conhecer grandes nomes do mundo do vinho, de visitar lugares incríveis, de estar lá comendo um sanduíche na mureta do Romanée Conti, de passagem só pela Borgonha entre um lugar e outro da França, de visitar grandes vinícolas como Gaia, como Antinori, de me hospedar em grandes hotéis ou em grandes vinícolas, de fazer grandes refeições em grandes restaurantes, fazer grandes verticais, beber vinhos belíssimos, tudo isso a profissão me
proporcionou. Muitos desses momentos foram e são ainda emocionantes, né? Eu ainda me emociono com certas coisas. Há poucas semanas atrás eu estive em Portugal e me emocionei tomando um Porto 1867. Mas é uma emoção diferente daquela primeira emoção de ter a consciência, poxa, realmente isso daqui faz sentido para mim, esse produto, essa coisa, esse líquido, tem alguma coisa aqui dentro que me fala algo a mais e que eu posso, de alguma forma, além de entender, traduzir, comunicar isso daqui. Que bacana. E para mim também eu tenho uma memória muito incrível que em 2013, eu pela Na Trilha do Vinho, convidei você no primeiro curso básico de vinhos aqui em Poços de Caldas e você esteve aqui com a gente dando aula de serviços que também foi incrível. E desse seu evento com o Aubert de Villaine, eu tenho uma lembrança muito boa também, que é a lembrança que vocês não me convidaram para esse evento, e foi o último grande evento do Aubert de Villaine aqui no Brasil, com a Expand, e depois disso não teve mais. Vou abrir um Romani Conti para tomar com você, meu querido amigo. Temos muitas oportunidades ainda de botar essa dívida em dia. Tá vendo, minhas confrades e confrades? Diego é um querido amigo de 20 anos e o vinho é isso. É memória, técnica e emoção, tudo junto na mesma taça. E você que nos ouve aí, qual foi a taça que mudou a maneira como você enxerga o vinho? E já que estamos falando de descobertas e de cartas bem montadas, a Trebbiano Vinhos é referência em curadoria, atendimento e experiências em Poços de Caldas. Uma loja que entende o consumidor, indica o rótulo certo para cada momento e transforma cada garrafa em história. Trebbiano Vinhos, escolha com confiança, brinde com prazer. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. E voltamos. Aqui também um cheers pro Diego. A gente está gravando aqui, mas daqui a pouquinho ele está pegando estrada porque tem trabalho para fazer. Bora lá, Diegão. A gente se conheceu num restaurante. E não foi em qualquer restaurante. Foi um ambiente em que cozinha, serviço e carta de vinhos caminharam juntos para criar algo realmente marcante. E você fez parte de toda essa história que realmente projetou não apenas o restaurante, mas você profissionalmente para o Brasil e para o mundo. Então vamos falar agora do vinho à mesa, dos bastidores dos grandes restaurantes e da gastronomia como palco do seu trabalho. Ali, quando você viveu de perto essa construção de cartas, tanto no Oliveto quanto no grupo Pobre Juan, que eu lembro bem também desse trabalho que você fez lá, foram coisas marcantes, mas também tinha que quebrar paradigmas, né? Na sua visão, o que faz um restaurante se tornar verdadeiramente referência em vinhos? Pensa naquele empresário que tem um restaurante, pensa em colocar vinho, mas ainda não faz um serviço adequado. Eu acho que isso varia muito de mercado, de ocasião e de momento, Fábio. Dá para pegar esses 3 exemplos, né, que você citou. O Oliveto, o período no Pobre Juan, e a minha atuação hoje lá em Goiânia com os restaurantes do Grupo Is, do chefe Ian Baiocchi. O Oliveto ele surgiu num momento em que Campinas, a melhor carta de vinhos da cidade, que vencia todos os anos pela revista Veja, era uma carta de vinhos de 150 rótulos que era exclusiva de uma única importadora. Um momento em que Campinas tinha muita gente com muito dinheiro, empresários e tudo mais, e que não consumiam, não gastavam esse dinheiro em Campinas, vinham até São Paulo gastar esse dinheiro aqui. O rompimento de paradigma do Oliveto naquele momento foi chutar a porta do mercado, entrando com uma carta que na inauguração ela tinha 300 rótulos e 14 fornecedores. Quando eu saí, era uma carta com mais de 800, quase 900 rótulos e 24 fornecedores. E naquele momento, né, quando eu saí do Oliveto, a gente está falando de 2011, 2012, passou a ser relativamente normal para qualquer novo restaurante em Campinas ter uma carta com 200, 250 rótulos.
Naquele momento, a mudança de paradigma era oferecer para o cliente variedade, profundidade e liberdade de escolha com diferentes fornecedores. E era algo que Campinas não oferecia. Além disso, havia também uma mudança de paradigma em mostrar para quem tem dinheiro e que morava em Campinas, olha, você tem opções de alta qualidade, de alto nível e de alto custo aqui. Demorou quase 1 ano e meio do Oliveto aberto até vender a primeira garrafa de vinho acima de R$ 1.000. Então foi todo um processo de mostrar para o mercado que ali tinha alguma coisa diferente e de mostrar também para o mercado no geral, né? Porque eu fiz todo um trabalho da minha parte, um lobby ali com imprensa, com as pessoas que eu passei a ter contato a partir dos meus cursos, das minhas competições, para trazer esse pessoal e para dar visibilidade para o Oliveto nesse sentido. Entra o Pobre Juan. O Pobre Juan ele entra numa outra fase. Foi alguns anos depois, foi um pouquinho depois que eu saí do Oliveto, mas por volta de 2015. Já era um grupo que tinha já uma presença forte em São Paulo, em outras capitais também, mas tinha uma carta com uma variedade de fornecedores, mas que aí não era a questão do tamanho da carta, mas era a questão da variedade de oferta e de escolha para o cliente. Era uma carta, por ser um restaurante de carnes com inspiração argentina, com uma oferta muito forte de Malbecs argentinos. Então era uma carta que tinha, quando eu assumi, se não me falha a memória, 110, 120 rótulos, e tinha acho que 15 ou 16 Malbecs argentinos, todos com preços muito semelhantes. A mudança de paradigma foi fazer uma carta ampla, que sim tinha o Malbec argentino, mas tinha uma ampla variedade de países, de regiões, de uvas, sem crescer demais a carta. Então era uma carta que ela aumentou, mas ela estava ali por volta dos 200 rótulos, com uma participação muito mais expressiva de brancos e de espumantes. E para uma churrascaria, há 10 anos atrás, né, uma churrascaria, não, uma steakhouse, há 10 anos atrás, chegar, dependendo da unidade do Pobre Juan, a 30%, 35% de venda de brancos e espumantes, isso foi bem significativo. Além de aumentar também o consumo, fazer as pessoas beberem mais vinho e menos cerveja. E hoje que eu atuo como sommelier executivo dos restaurantes do Grupo Isla, em Goiânia, é um outro desafio de quebra de paradigma, de mostrar para o cliente que ele pode vir num restaurante de altíssima gastronomia, numa capital que tem muita afluência, muito dinheiro rodando, como Goiânia, que é uma cidade rica, é uma cidade bem desenvolvida, apesar de ter aí 1,5 milhão de habitantes, que a pessoa pode encontrar ali em Goiânia um restaurante com altíssima gastronomia e com uma carta de vinhos compatível com essa entrega, com cartas que, dependendo do restaurante, vão variar aí de 60 até 300, 350 rótulos, mas sempre prezando pela variedade e pela diversidade. E especificamente a última carta que eu montei lá do WIS, que é a casa-mãe do grupo, e que acabou de reabrir depois de uma reforma de alguns meses, com uma proposta diferente e mais ousada, e que me permitiu ousar também com a carta de vinhos, entregando hoje uma carta de vinhos que ela é 60% de vinhos brasileiros, e vinhos brasileiros de diferentes estados, de diferentes regiões, mostrando a qualidade e a variedade da nossa produção. Você colocou aí 3 cenários em épocas diferentes que mostram muito a evolução do trabalho do sommelier, a importância desse trabalho nos restaurantes. E muita gente ainda tem receio de pedir ajuda ao sommelier. O consumidor está lá e ele fica meio com vergonha, porque está tão fácil hoje a tecnologia, né? A inteligência artificial, a pessoa pesquisa, ele tem tudo, e às vezes seja porque ele está... Vamos falar do homem ao lado da mulher. Ele quer impressionar, então ele quer mostrar que sabe, ou, de repente, ele está do lado de um empresário, não quer demonstrar que não saiba, tal, e corre o risco, às vezes, de pedir o vinho errado. O que você diria para quem olha a carta de vinhos e sente aquele frio na barriga? Olha, pela minha experiência, a maior parte da restrição do cliente a chamar o sommelier vem de 2 lugares. O primeiro não, existe um equilíbrio aí. Por um lado, a gente tem o cliente que conhece vinho e que acha que sabe tudo e que não precisa de ajuda. E de outro lado, a gente tem o cliente que acha que o sommelier está ali só para enfiar a faca nele para vender vinho caro
e que se ele chamar o sommelier, ele vai ser de alguma forma roubado ou abusado. O que eu diria para ambos os clientes é que ambos estão equivocados. O sommelier, o bom sommelier, ele está ali para te ajudar, para te levar a fazer novas descobertas, para te apresentar vinhos novos, para te proporcionar novas experiências e às vezes até mais baratas do que aquelas que você deseja. Uma experiência recente que eu tive de atender um casal na mesa do restaurante e um cliente que é um grande consumidor de um vinho espanhol famoso que custa na casa dos 5 dígitos. A gente está falando de um vinho aí na casa de 12 a 13 mil reais a garrafa. E o cliente sempre consome aquele vinho, e ele ia sentar na mesa e o maître no automático já ia levar aquela mesma garrafa de vinho para ele. E eu tive a oportunidade de ir até a mesa, de conversar com o cliente, de apresentar para ele outras opções e de vender para ele um incrível vinho delicioso que custava 5 mil reais a menos. Ainda era um vinho muito caro, com grande valor agregado para o faturamento do restaurante, mas que o cliente gastou 5 mil reais a menos e teve uma experiência nova, diferente. Isso eu estou dando o meu exemplo, e é um exemplo que outros sommeliers, outros muitos sommeliers também fariam. Às vezes, apresentar o melhor para o seu cliente não é apresentar o mais caro, é apresentar, às vezes, o mais barato e aquilo que ele não conhece. E para quem conhece bastante de vinho, cara, você não precisa ficar testando a gente, não precisa ficar fazendo pergunta técnica, capciosa, para ver se o sommelier sabe. Tá todo mundo ali para aprender junto. E se você deixar o sommelier fazer a sugestão dele, você com certeza pode acabar descobrindo um sabor, uma região, uma uva nova que você ainda não conhece. Que bacana, meu amigo. Olha, pessoal, Diego está dizendo, o vinho é uma extensão da mesa. Então, peça essa ajuda ao sommelier, porque ele está ali com certeza preparado para te dar a melhor atenção, a melhor consultoria, que você vai ter um jantar incrível. E a mesa também é o palco da vida. Para você aí, qual foi a harmonização mais inesquecível que você já viveu? Conta aqui pra gente. E se o assunto é noite perfeita, em Poços de Caldas, o endereço certo é o Polenta Vino Cucina. Cozinha italiana, acolhedora, jantares harmonizados e aquele clima de casa cheia que a gente ama. Polenta Vino Cucina, sabor, acolhimento e experiências à mesa. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Diego, o vinho te levou para muito além do salão dos restaurantes, como você já contou para a gente no bloco 1. Te levou também a concursos internacionais, a vinhedos, viagens, eventos e experiências que cruzam fronteiras. Vamos falar então sobre esse passaporte cultural e também como esse enredo é um convite para todo mundo conhecer culturas diferentes. Quando você pensa nas suas viagens a trabalho com vinho, concursos, visitas e eventos, o que mais te encanta nos destinos que respiram vinho, que você percebe que aquilo lá faz parte da cultura deles, do dia a dia, de forma natural? Acho que nem sempre os lugares que eu vou, o vinho está tão inserido assim na cultura local. Por exemplo, o Chile é um país que, ok, consome muito mais vinho do que o Brasil, mas se você olhar para a população urbana chilena, não consome nenhum absurdo. O Chile consome acho que 13 litros per capita ano. Tem muita gente que não bebe vinho no Chile. Para mim, o mais relevante nessas visitas é conseguir traduzir geograficamente aquilo que eu encontro na taça. É ter a oportunidade de entender da onde o vinho vem e por que o vinho é como é. O vinho é como é, não por acaso. Existe, claro, a mão humana, existe o trabalho do enólogo, existem as decisões do enólogo, as decisões comerciais da vinícola, mas existe um peso importante do que é o trabalho, do que é a expressão do terroir, a expressão do local, o clima, a geografia. Por conta das competições, eu já precisei ler muito e estudar muito sobre muitas regiões do vinho,
Então, eu tenho uma imagem montada na minha cabeça das principais regiões. Poxa, aqui eu tenho esse vinhedo, eu tenho essa montanha, e tenho esse vento que bate aqui e faz o vinhedo ser assim. Mas quando você está lá em loco e você poder traduzir aquilo em imagens, olha, puxa, realmente é daquele jeitinho que eu imaginava. Olha esse vento soprando, realmente é daquele jeito. E isso, para mim, é o mais divertido de visitar regiões produtoras. Já pude visitar muitas regiões clássicas, faltam muitas ainda que eu gostaria de visitar, mas sempre é uma experiência muito legal conseguir traduzir não, mas identificar de forma clara, em loco, aquilo que eu já tinha aprendido através das taças e através dos livros. O vinho ele tem muito esse storytelling. É natural da gente buscar esse encantamento, principalmente para o enoturismo, né? Quando a pessoa vai Claro. fazer uma viagem para conhecer. Se a gente for olhar para o mapa, que você até citou, das regiões onde você conhece, quais são as regiões do mundo que você considera verdadeiras escolas de hospitalidade, de acolhimento relacionado ao vinho, como regiões que nós temos aqui no Brasil, tanto lá no sul, aqui agora, Espírito Santo do Pinhal, está nascendo aqui as vinícolas que estão recebendo bastante turistas aqui para conhecer. Dá algum exemplo para nós que você já foi e que acha interessante a gente compartilhar. Uma região não está preparada para receber o turista, para receber o visitante, envolve uma série de fatores. Um deles é o adensamento, né? Ou seja, você ter muitas vinícolas e muita estrutura próximo que facilita o trânsito. Então, a gente tem regiões, se você pegar Mendoza, se você pegar o Douro e o Porto, se você pegar o nosso Vale dos Vinhedos aqui, para citar alguns exemplos, o Bordeaux, que são regiões muito preparadas para o turismo. São regiões que têm boa estrutura hoteleira, as vinícolas têm receptivos bem montados, existe uma facilidade de deslocamento entre as vinícolas. Agora, nós temos outras regiões onde as vinícolas são são menores, onde a estrutura é um pouco menor, regiões que são um pouco mais remotas e de difícil acesso. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Priorato, na Espanha, que é uma região que eu visitei, e que também é espetacular, também é uma tremenda experiência, mas vai te exigir um pouco mais de planejamento. Regiões como a Borgonha, que a Borgonha é maravilhosa, é linda, iria para Borgonha todos os dias, ou Piemonte, a região do Barolo, que está o mapa aqui atrás, também é espetacular, mas são regiões em que muitas vezes as vinícolas são menores, familiares, não tem tanta estrutura de receptivo, ou não estão dispostas a receber turistas, então envolvem um planejamento diferente. Eu nunca visitei uma região vitivinícola que eu pensasse assim, putz, isso aqui é horrível. Na verdade, eu visitei uma, mas não vou citar aqui. Isso daqui é horrível, não voltaria aqui de jeito nenhum. Porque toda região me conta uma história. O que muda é o nível de planejamento e de atenção e de cuidado que você precisa ter para visitar cada uma dessas. Regiões mais adensadas, como as que eu citei, Mendoza, Douro, Porto e outras tantas, são mais fáceis, são mais práticas. Mais regiões um pouco mais remotas, como Salta, como a Patagônia, para falar na Argentina aqui do lado, como as regiões mais ao sul no Chile, como o Priorato na Espanha, que eu citei, apesar de serem um pouco mais distantes e de difícil acesso, com um planejamento certo, também valem demais a pena, valem demais a visita. Muito bacana, porque você está dando dicas, as confreiras e os confrades estão iniciando essa jornada pela viagem ao mundo do vinho e faz todo sentido dar essas orientações pelas experiências que você viveu para saber como se organizar e o que vai encontrar lá. O turismo é o brinde do aprendizado. Cada viagem muda o nosso olhar sobre o mundo e sobre nós mesmos. E você aí, qual lugar que te fez enxergar o vinho de um jeito diferente? Escreve para nós. E já que estamos falando de experiências, nada como juntar vinho, pizza e queijo. A Santa Pizza é tradição em Poços de Caldas. Pizzas artesanais, ingredientes selecionados e aquele cuidado em cada detalhe. Perfeita para harmonizar com uma boa garrafa. Santa Pizza, sabor que reúne famílias e amigos. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. A Queijaria Queijo Sou
vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a queijaria Queijo Sô, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. A queijaria Queijo Sô traz uma curadoria incrível de queijos maturados, com alma mineira e técnica artesanal. Visite na Avenida Champanhar, 1141, aqui em Poços de Caldas. Queijo Sô, o autêntico sabor da nossa terra. Diego, além da taça e do salão, você também olha para números, indicadores, rentabilidade, formação de equipes e, principalmente, estratégia de negócios. O vinho é cultura, mas também, como você mesmo disse, é mercado, emprego e desenvolvimento local, seja numa São Paulo, Rio de Janeiro, numa grande metrópole, ou numa cidade do interior de um estado de pequeno porte. Vamos então falar sobre carreira, oportunidades e o impacto econômico do vinho aqui no Brasil. Em 20 anos então de atuação no mercado, começando lá no Vale do Paraíba e passando por Campinas e hoje em São Paulo, você viu o vinho sair de um nicho para se tornar parte do seu dia a dia e também do dia a dia de muitas pessoas que você conhece. Conta pra gente, então, essa tua experiência e também como que você enxerga hoje o tamanho e a importância do setor de vinhos na economia do Brasil. Pensando no tamanho que é a Brasel apresenta muito esses números de restaurantes, empregos, mas como é que o vinho influencia isso também no setor da alimentação fora do lar? Olha, Fábio, o vinho ele tem uma importância no setor. Essa importância a gente precisa reconhecer que ela é limitada, né? Eu sempre falo que o maior obstáculo para o vinho receber mais atenção do governo no Brasil é o fato de que o vinho não mexe no PIB. O vinho não tem um peso tão grande no PIB brasileiro. E isso vale tanto para a produção nacional quanto para as importações. Então, isso é um obstáculo. Mas, principalmente nos centros urbanos e principalmente na restauração, vem crescendo em importância. Cada vez mais os donos de restaurante começam a perceber, começam a entender que o vinho tem um peso no seu negócio. Cada vez mais as importadoras começam a profissionalizar a sua gestão, mesmo as importadoras médias e pequenas. E isso eu pude observar ao longo desses 20 e poucos anos, atuando em restaurantes, mas também em importadoras e também dando consultorias e fazendo trabalhos com vinícolas. Então a gente vem num movimento ao longo desse tempo de profissionalização do mercado. Do mercado cada vez mais olhando mais para resultados, para números, para KPIs, entendendo que a paixão e a poesia é bonita, mas ela não paga as contas. E quem começa a ir por esse caminho, começa a ver que paga as contas sim, e paga as contas bonito, e gera uma rentabilidade boa. Agrega rendimento, agrega faturamento, tem margens boas, tem os custos indiretos, no caso da venda de vinho, né, para restaurante, os custos indiretos são pequenos, porque não é um produto que precisa de muita manipulação, é um produto que do jeito que você recebe, você abre, serve, e ele gera uma adição importante no seu faturamento. Então a gente vem num movimento geral de profissionalização, com cada vez mais gente procurando formações específicas, formações mais avançadas no mundo do vinho, além de formações tradicionais, MBAs, cursos, graduações, mas que podem ser aplicadas nesse setor. Eu sempre falo, quando eu dou aula em cursos de sommelier ou para iniciantes, olha, aprender vinho é importante, mas você precisa também aprender Excel, você precisa aprender a calcular um preço, você precisa aprender o que é ler um balanço, você precisa aprender o que é CMV, você precisa aprender o que é EBITDA, você precisa entender como que o vinho se insere em todo esse contexto do negócio. Que não é apenas tomar vinho, né? Fazer análise visual, olfativa e gustativa. E é muito legal Exatamente. porque nos seus trabalhos de consultoria, cartas de vinhos, até mesmo direção de bebidas mesmo, para conduzir que tipo de vinho vai se adequar com o perfil, você consegue identificar com maestria todos esses indicadores que são importantes para que haja esse avanço no mercado de vinhos no Brasil. Muito legal porque você analisa os indicadores como ticket médio, a própria rentabilidade, né? E isso vai fazer com que o restaurante, ou o bar, ou o wine bar, ou até mesmo o empório,
precisa entender sobre o vinho para transformar em resultado sustentável e não apenas um custo. Um produto que ele comprou está lá na prateleira. Até porque o giro dele pode ser menor do que uma Coca-Cola, por exemplo, né? Então ele precisa entender o impacto disso no fluxo de caixa dele. Vamos trazer um assunto mais recente, porque isso mexeu muito no nosso segmento, que foi a pandemia. A pandemia e as mudanças de consumo, principalmente, aceleraram a presença do vinho no e-commerce. Também pelas redes sociais, os eventos digitais que você estava citando também no primeiro bloco. E isso, de certa forma, facilitou muito a distribuição, né? Eu lembro quando eu entrevistei o Ari, da Evino, ele falou da evolução, primeiro, da confiança do consumidor em colocar o cartão de crédito na compra. Segundo, ter a certeza que esse vinho seria entregue, porque não tinha transportes ainda na época adequadas, com embalagens corretas, o vinho chegava e quebrava ao longo do caminho. Terceiro ponto, a logística reversa, porque hoje é tão fácil comprar digitalmente que você compra o vinho. Você comprou lá vamos falar de uvas, um Malbec, e você queria um Carmener, você devolve o vinho sem nenhum problema e o vinho volta. Saiu lá de São Paulo, chegou aqui em Poços de Caldas, ele volta lá para São Paulo. Então, assim, foram grandes desafios superados e a pandemia ajudou muito a gente. Por outro lado, a gente está vivendo um momento preocupante, porque a tecnologia ela vai e ela não volta. Isso é inexorável, né? Não depende da gente. Se a gente não acompanhar a tecnologia, a gente fica, a tecnologia vai. Só que temos muitos clientes, muitos parceiros que são donos de lojas presenciais, né? Que tem ali aluguel, tem os seus custos operacionais, emite nota fiscal, tal, e tem um custo alto para manter. Qual é a visão que a gente tem para mostrar para esse pessoal que eles devem continuar a acreditar no segmento e fazer algo diferente para lidar com essa situação atual, que é o mercado digital? Eu acho que nenhum empresário precisa acreditar no segmento. Eu acho que o empresário precisa acreditar nele mesmo. O sucesso ou o fracasso do profissional, o fato é que o mercado brasileiro consome vinho, está consumindo e vai continuar consumindo e não vai deixar de consumir. O empreendedor, ele precisa ter a visão como empreendedor, como técnico, de entender quais que são os pontos fortes e fracos do negócio dele, onde ele precisa aperfeiçoar para ele se manter relevante. Tem lojas e empórios de vinho que não vão sobreviver, tem lojas e empórios de vinho que vão ganhar uma nova força, que vão se renovar e que vão achar novas formas de trabalhar com a tecnologia. No final das contas, é a lógica natural do mercado. As inovações surgem, quem acompanha as inovações se desenvolve, quem não acompanha as inovações fica pelo caminho, e surgem novos players no mercado. Eu acho que isso é natural. Para quem já está há algum tempo no mercado, como é o seu caso, como é o meu, é natural nós olharmos para muitos players que, quando nós começamos lá atrás, eram relevantes e a gente vê esses players fechando, perdendo espaço, perdendo mercado, e ficar com essa impressão, puxa, o mercado está complicado, o pessoal, olha lá, ó, fulano, tanto tempo de mercado, agora não está mais dando conta. Porque empresarialmente ele não soube ou não conseguiu se adaptar, não conseguiu se colocar nessa nova lógica de mercado. É só uma dica empresarial, você precisa estar de olho no que acontece no mercado, se manter atualizado e atualizar a sua atuação, a sua forma de se posicionar no mercado e de buscar público. Tem muita gente jovem que acompanha o seu conteúdo, né? Ele quer estudar, fazer uma ABS, uma W7, trabalhar com vinho, e são dicas muito importantes porque você viveu, você sangrou na carne aí toda essa experiência, né? E ele sonha em construir essa carreira nesse mercado. Agora, quando você fala de diversidade, autenticidade e educação do consumidor, como que o mercado brasileiro ele pode ser mais inclusivo em preço, linguagem e também acesso ao produto, sem perder qualidade? É muito complicado quando a gente ouve o pessoal falando em, eu vou descomplicar o vinho para você. Não, você não vai, porque o vinho é complicado para Dedéu. Você pode ter atos descomplicados em relação ao vinho. Você pode simplesmente pegar uma garrafa, abrir e beber num copo americano. Mas isso não muda o que aquele produto e o que aquele vinho é. Existem as dificuldades, existem as complicações. O mercado brasileiro é um mercado muito sensível a preço.
Mas o Brasil é o Brasil, a gente tem custos inerentes ao nosso país e à nossa situação política e à incompetência, inaptidão e relevância dos nossos políticos que a gente não tem como fugir. Nós somos reféns desse estado, dessa balbúrdia na qual nós vivemos, e a gente não consegue fugir disso, a gente não consegue escapar disso. O que nós temos para trabalhar é esse mercado, é essa realidade, dentro do qual nós precisamos estar o mais bem preparados possível para lidarmos com isso. Para fazer o vinho chegar a mais gente, não existe um caminho fácil, porque como eu disse, o vinho ele é caro, os vinhos mais baratos que você encontra na prateleira de um supermercado, eu estou falando de vinho de mesa, de vinho de garrafão, eles são mais caros do que uma garrafa de 51. Então esse é um obstáculo intransponível, a gente só vai esse é um obstáculo que ele só pode ser transposto com a melhora da renda média do brasileiro. Onde a gente precisa focar nossa atenção é na fatia da nossa população, que é uma fatia minoritária, mas que tem renda para consumir vinhos com valor mais agregado, e trabalhar na educação e na capacitação desse público através da divulgação de conteúdo de qualidade, para que essa pessoa que tem o dinheiro, que tem a renda, esteja disposta a investir isso, investir 40, 50, 100 reais numa garrafa de vinho. Nós não vamos transformar o vinho numa bebida hiperpopular no Brasil, porque a gente tem esse obstáculo. O Brasil é um país pobre, não é um país com uma renda elevada, e o vinho é um produto caro no Brasil por conta de todos os custos, e aqui não é só o imposto em cima do vinho, é o custo indireto também, né? A vinícola, ela paga uma conta de água e luz que está carregada de impostos, ela paga um frete que está carregado de impostos, ela paga um pedágio carregado de impostos, ela precisa contratar um seguro para o roubo da vinícola, para o roubo da carga. Então, o custo Brasil é uma realidade da qual, infelizmente, a gente não consegue fugir. E eu falo tudo isso não é de uma forma pessimista, não, é de uma forma pragmática. Porque para a gente se desenvolver, para a gente crescer e para a gente caminhar, a gente precisa fazer isso sabendo o chão onde nós estamos pisando. A gente não vai resolver o mercado de vinho no Brasil com um conto da Cinderela, com um pó de pilim-pim-pim ou com algum ufanismo vazio. A gente vai resolver encarando a realidade e lidando com a realidade como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. E é muito legal a gente ter espaços assim, para que a gente possa colocar esses temas da mesa e discutir realmente com mais alto nível de compreensão, como a gente juntos já falamos várias vezes, a gente já bateu muito papo sobre esse assunto, que, por exemplo, aqui em Minas, a cachaça ela é considerada um patrimônio do Estado e a taxa entra como alimento, enquanto o vinho não. Então, são vários problemas, né, de ordem política, logística, interesses, para que as pessoas consigam realmente ter uma reflexão. Por que isso acontece com a cachaça em Minas? Porque a cachaça em Minas mexe no PIB mineiro. No Rio Grande do Sul, o vinho entra na mesma situação. Agora, no nível federal, o vinho não mexe no PIB. Então, se amanhã zerar a produção e a venda de vinho no Brasil, o PIB oscila para cá, para lá, não muda a realidade. Então, essa é a realidade. O quanto mais você tem de peso político na economia, perdão, quanto mais você tem de peso financeiro, de peso em números na economia, mais poder de pressão você tem para mudar as realidades, para mudar as políticas que são aplicadas. E o vinho, em nível federal, não tem tanto peso assim. Da importância da gente se unir, estar sempre junto nisso aí. Meu querido, você também é palestrante, professor e consultor. Quando você faz uma consultoria, o que mais te motiva quando você vê um negócio mudar a forma de trabalhar, principalmente depois que você deu o treinamento, fez aquela palestra e as pessoas compreenderam a sua orientação e colocaram no dia a dia? Por mais que eu goste muito daquilo que eu faço, por mais que eu goste muito do produto com o qual eu trabalho, que é o vinho, isso aí não trabalho. Então, o que me traz satisfação fundamentalmente é ver o meu trabalho alcançando bons resultados e ver esses bons resultados sendo refletidos na minha remuneração, no meu reconhecimento no mercado. Remuneração não necessariamente em reais, mas também nisso, no reconhecimento, no posicionamento de mercado. É o mesmo sentimento de satisfação que qualquer pessoa que trabalha com aquilo que gosta vai ter. Seja um entregador, seja um
um cozinheiro, seja um comunicador, seja um sommelier. Então, existe uma satisfação muito grande quando o meu trabalho entrega bons resultados, porque isso mostra para mim que eu estou no caminho certo, isso mostra para mim que eu tomei as decisões corretas na condução daquilo, e isso mostra para mim que eu vou conseguir manter o meu trabalho e a minha entrega em relevância para que eu gere novos trabalhos e novos clientes e novas experiências e novas possibilidades. E Diego, para quem vai buscar hoje Diego Arrebola, para uma consultoria, qual é o trabalho que você está prestando? Quais são os canais de contato para o pessoal te encontrar, para que a gente possa estar indicando aqui para as nossas confreiras, nossos confrades? Hoje eu faço eventos, aulas, consultorias, formações, treinamentos, lavo, passo, cozinho, durmo no emprego, limpo janelas, troco crianças, faço malabares e vendo seguros. Basicamente, tudo aquilo que envolve o mercado de vinhos e bebidas, eu estou preparado e capacitado para entregar o serviço, desde uma apresentação, um evento corporativo, uma coisa mais lúdica, mais entretida, até uma formação ou a configuração e desenhar um curso mais avançado, mais profissional, ou uma consultoria profissional, seja você uma loja que quer rever o seu portfólio, um restaurante que quer rever sua carta de vinhos e treinar o seu time, uma importadora que quer selecionar melhor o seu portfólio, estruturar o seu setor de produtos, uma vinícola que deseja orientação, encaminhamento em relação ao estilo de vinho e o posicionamento de mercado do seu vinho, tudo isso está dentro do mix de serviços que eu ofereço. Quem tem interesse em qualquer um desses serviços pode me contatar pelas minhas redes sociais, fundamentalmente o Instagram, Diego Arrebola, tem lá as minhas informações todas de contato, e pela DM também eu respondo diretamente lá. E para encerrar então esse bloco, que mensagem que você deixaria para quem quer empreender, trabalhar e também para aquelas pessoas que querem crescer profissionalmente a partir do vinho? Você pode estar profundamente apaixonado por aquilo que você vai trabalhar, mas na hora que você for trabalhar, trabalhe. Entenda que o mercado, o produto, as regras de gestão, de administração e do mercado, elas se sobrepõem à sua paixão. A paixão ela pode estar envolvida no pagamento das suas contas, mas a paixão não vai pagar as suas contas. Então, seja profissional. Procure profissionalização, procure atuar da forma mais profissional possível e, dessa forma, garantir que a sua paixão continue sendo uma paixão, e não se torne um trauma na sua vida. Tá vendo, minhas confreiras e confrades? Conversar com profissionais é assim. Mostra pra gente o quanto da importância da administração, do comprometimento e do profissionalismo, mas também o respeito e a confiança em que o vinho ele consegue sim movimentar mercados, aquecer os restaurantes, inspirar eventos e transformar economias de cidade inteira. E você aí, o que o vinho já transformou na sua vida? Conta aqui pra gente. E para brindar a vida e os negócios com tranquilidade, conte com a Revive Seguros. Plano sob medida para proteger sua empresa, seu patrimônio e seus sonhos. Revive Seguros, segurança para brindar a vida sem preocupações. Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados, que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo, e previdência privada, para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente. Diego, meu querido amigo, que alegria ter você aqui no Eno Experiências, rever nossa história lá atrás, em Campinas, e também tua trajetória, passando por São Paulo, viajando o Brasil e o mundo, e ver o tamanho da estrada que você percorreu. A gente tem muita história ainda para contar, depois eu quero te fazer convite para você voltar, porque você traz histórias dos salões, dos restaurantes, as competições mundiais, dos cursos, as redes sociais. Isso é muito inspirador, motivador e também é um espelho, uma vitrine para aquelas pessoas que estão começando, seja como um enófilo,
ou como um empresário que quer investir no segmento. Você mostra na prática que o vinho pode ser profissão, pode ser ponte entre culturas e também pode ser uma escola de disciplina, sensibilidade e generosidade. Só tem um equilíbrio entre a razão e a emoção, que a estrada é longa. O espaço agora é só seu, meu amigo, para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui, para os sommeliers, informação, para os profissionais de gastronomia e para todo mundo que ama esse universo. Bom, Fábio, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, pela abertura. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer bater esse papo, conversar um pouquinho com você, conversar com o seu público. E a mensagem que eu deixo é: bebam, se divirtam e, se forem transformar isso em profissão, façam de forma consciente, com os pés no chão. Mas, fundamentalmente, não deixem de curtir o seu vinho. Boa! Muito obrigado, meu querido. Mais uma vez, obrigado, Diego. Estou te esperando aqui em Poços de Caldas. Bloqueia na agenda, vem ficar aqui em casa para a gente fazer aquelas bagunças e também, quem sabe, a gente organizar um evento aqui para o nosso público, tá bom? Será um prazer, meu caro. Em breve nos vemos. Fechado. Confreiras e confrades, hoje falamos sobre taça, técnica, serviço, gastronomia, viagens, mercado e futuro. Falamos também sobre o vinho que conecta, transforma e abre portas. Se este episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que ama vinho ou que pensa em trabalhar nesse mercado. Siga o Eno Experiência nas redes sociais, acompanhe nossa agenda de eventos e continue brindando com a gente. Lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio. Obrigado, Diego!